Olá, pessoal. Vamos dar início à parte teórica da aula prática número 4, Preparação e Diluição de Soluções. Como já é do conhecimento de todos, meu nome é Clebson Sidney Sabino Lima. Eu sou estagiário do programa de pós-graduação e fiquei encarregado de introduzir vocês com relação à parte teórica dessa aula. Eu gostaria de iniciar a aula com o seguinte questionamento: qual a importância de estudar soluções? Por que devemos estudar soluções? Bem, porque as soluções elas são muito comuns no nosso cotidiano. O ar que nós respiramos é composto por vários gases, onde predominam nitrogênio e oxigênio. As águas dos rios e dos mares contêm gases dissolvidos, diversos sais dissolvidos em água. E, além do mais, muitos produtos industriais que nós utilizamos no dia a dia, como bebidas, materiais de limpeza, remédios, são exemplos de soluções. Então, muitas soluções, muitas reações químicas que nós realizamos em laboratório e na indústria são realizadas em solução aquosa. Então, sendo assim, o conhecimento sobre o preparo de soluções tem fundamental importância, tendo em vista que grande parte das reações ocorrem em solução aquosa. Então, as soluções elas podem ser classificadas como soluções gasosas, que são misturas de gases que se misturam perfeitamente entre si. Temos como exemplo o ar que nós respiramos. Também podemos ter soluções líquidas, como exemplo podemos citar o vinagre. O vinagre nada mais é do que uma solução de ácido acético misturado com água. E também podemos ter soluções sólidas, como, por exemplo, as ligas metálicas, como por exemplo, o ouro. O ouro que nós encontramos em joias, ele não é o ouro puro, ele é o ouro misturado com outros minerais, como exemplo, o cobre. As soluções, elas também podem ser eletrolíticas e não eletrolíticas. Um exemplo de solução não eletrolítica, uma mistura de água com açúcar. Digamos que eu tenho uma mistura de água com açúcar. O açúcar, ele se dissolve em água, porém ele não se ioniza, ele não se dissocia em íons. Então, se eu montasse esse sistema, um circuito elétrico contendo uma fonte de eletricidade ligada a uma lâmpada, e os fios e os fios eu adicionasse a solução, a parte positiva e a parte negativa dos fios. O que é que ia acontecer? A lâmpada não acenderia, porque como eu não tenho íons em solução, a solução não permite a passagem de corrente elétrica. Já se ao invés de açúcar eu tivesse adicionado sal de cozinha, NaCl, o sal de cozinha, quando ele se dissolve em água, ele se dissocia em íons. Então, esses íons em solução vão permitir a passagem da corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada acenda. Então, temos assim um exemplo de uma mistura eletrolítica, uma solução eletrolítica. Bom, as soluções elas são definidas como uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. A substância que está presente em menor quantidade, nós damos o nome de soluto. E a substância que está presente em maior quantidade, nós chamamos de solvente. Temos aqui um exemplozinho de solução. Digamos que eu tenho água, dissolvo açúcar na água, então a água seria o meu solvente e o açúcar seria o soluto da solução. Vale salientar também que não apenas água
pode ser usada como solvente no laboratório. Dependendo do tipo de reação que você pretende obter, você poderá utilizar solventes diferentes, como etanol, acetona. Vai depender do tipo de reação que você deseja obter no laboratório. Então, a concentração do soluto na solução, ela pode ser expressa de forma matemática. A concentração é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Então, temos como exemplo aqui, digamos que nós temos um becker com a capacidade para 1 litro de solução e nós adicionamos 20 gramas de NaCl a 1 litro de solução. Nesse caso, diremos que a concentração é 20 para 1, ou seja, a concentração é igual a 20 gramas para 1 litro de solução. Também, digamos que nós temos digamos que nós temos 3 litros de solução dessa vez. E a esses 3 litros nós adicionamos 60 gramas de NaCl, 3 vezes mais. Então, a concentração nesse caso será 60 dividido para 3, que é igual a 20 gramas por litro. Então, generalizando o cálculo que foi feito no segundo exemplo, podemos dizer que a concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução em litro. Simplificando, nós podemos dizer que C é igual a M sobre V. Concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a concentração é o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução. Agora, muito cuidado para não confundir concentração comum com densidade. A densidade é a massa da substância dividido pelo volume que ela ocupa. Já a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Agora, como é que eu faço para preparar uma solução de concentração comum no laboratório? Bem, como o soluto é sólido, inicialmente é necessário que a gente pese o soluto, utilizando de preferência uma balança analítica. Então, nós procedemos pesando o soluto, depois nós pegamos um balão volumétrico de 1 litro. Esse soluto nós adicionamos ao balão volumétrico, adicionando água, para garantir que todo o soluto seja transferido de forma integral para o balão. Em seguida, nós adicionamos água e vamos agitando para garantir que todo o soluto se dissolva. E, por fim, nós adicionamos água até que o nível da água chegue ao traço de aferição do balão volumétrico. A concentração do soluto na solução também pode ser expressa em título ou fração em massa. Exemplo, digamos que nós temos um becker que contém uma determinada solução. Essa solução ela tem 10 gramas de sal, 90 gramas de água. O sal seria o soluto, a água seria o solvente. Se eu fizer a soma do soluto mais o solvente, eu obtenho a massa total da minha solução. Então, eu tenho 10 gramas de sal mais 90 gramas de água, o somatório dá 100. Então, a massa total da minha solução seria 100 gramas. Agora, digamos que eu faço esse cálculo
a parte dividido pelo todo. Eu tenho 10 gramas de sal, dividido por 100, 10 dividido por 100, igual a 0,1, que corresponde à fração da massa total correspondente ao soluto, ao NaCl. Agora, se eu fizer esse cálculo para o solvente, eu tenho 90 gramas de solvente. 90 dividido para 100 é igual a 0,9, que corresponde à fração da massa total correspondente ao solvente, ao H2O. Então, a fração em massa do soluto costuma ser chamada de título em massa da solução. O título em massa de uma solução é o quociente entre a massa do soluto e a massa da solução. A massa total da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, somatório. Nós podemos definir matematicamente o título através da seguinte fórmula. Podemos dizer que o título em massa ele é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução. Também podemos expressar o título em volume. O título em volume seria o volume do soluto dividido pelo volume da solução. E, além disso, também podemos expressar o título em porcentagem. O título em porcentagem é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Como exemplo, podemos citar o álcool a 96%. O álcool a 96% é uma solução de álcool em que o título é igual a 96%. Eu tenho 96% de álcool e 4% de água em volume. Também podemos citar como exemplo o ar que nós respiramos, que contém 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de argônio. Então, então, isso é um exemplo de uma mistura gás-gás, uma mistura de gases. A concentração do soluto na solução, ela também pode ser expressa através da concentração em quantidade de matéria, que também é conhecido como mols por litro ou molaridade. Essa definição é representada matematicamente através da seguinte fórmula. Molaridade é igual à quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Simplificando, podemos dizer que a molaridade é igual a número de mols, ou quantidade de matéria do soluto, que é igual ao número de mols, dividido pelo volume, por V, volume da solução em litros. Agora, como é que eu faço para encontrar esse N, que é o número de mols, que é a quantidade de matéria? Eu posso usar essa formulazinha aqui, ó. N é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Essa massa molar do soluto você pode obter fazendo o somatório da massa atômica de todos os elementos que se encontram na fórmula molecular. Ou ela pode ser encontrada também no rótulo do reagente, como eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, simplificando essa fórmula, N é igual a M sobre MM, onde M é a massa do soluto e MM é a massa molar. Com relação à diluição das soluções, diluição é um processo que nós usamos no nosso cotidiano normalmente. Como exemplo, digamos que você está na cozinha e você preparou um suco.
Só que esse suco ficou muito concentrado, ficou com muito açúcar ou ficou com muita polpa da fruta. Então, o que é que você vai fazer? Você vai adicionar mais água a esse suco para diluir, para tentar melhorar o sabor dele. Então, diluir uma solução significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Então, digamos que nós temos aqui como exemplo uma solução que possui uma concentração definida, um volume definido e uma massa de soluto. Então, essa solução ela está concentrada. Eu vou diluir ela. Para diluir, eu vou adicionar solvente puro a ela. Quando eu adiciono solvente a ela, o que é que vai acontecer? O volume vai aumentar, porque eu adicionei solvente. A concentração vai diminuir, só que a massa do soluto ela vai permanecer a mesma. Ela vai permanecer a mesma no início do processo e no final do processo, porque eu não adicionei soluto a essa solução, eu adicionei apenas solvente. Então, podemos dizer que a concentração inicial é igual à massa do soluto dividido pelo volume inicial. Manipulando essa fórmula, o volume inicial pode passar para o outro lado da equação multiplicando. Então, eu posso dizer que a massa do soluto é igual à concentração inicial vezes o volume inicial. Já na condição final, na etapa final, nós podemos dizer que a concentração final é igual à massa do soluto dividido pelo volume final. Manipulando essa equação, nós podemos dizer que a massa do soluto é igual à concentração final vezes o volume final. Agora preste atenção em uma coisa. A massa do soluto, como eu já falei, ela é a mesma, ela não variou. Eu não adicionei soluto na minha solução. A massa do soluto é a mesma no início do processo e no final do processo. Então, eu posso igualar as duas equações e dizer que, como a massa do soluto permanece constante, eu posso dizer que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, essa fórmula é a fórmula que vocês vão usar para a diluição. Então, digamos que eu pretendo fazer uma diluição de uma solução. Eu quero saber qual a quantidade de soluto que eu vou de solvente que eu vou adicionar para obter determinada concentração. Então, eu vou usar essa fórmula. Se eu quero descobrir a concentração final, adicionando-se tal quantidade de solvente, eu vou usar essa fórmula. Então, o que vocês vão realizar no laboratório nessa aula prática? Nessa aula prática, vocês vão realizar o preparo de duas soluções a partir de duas formas diferentes. Na primeira solução, vocês vão preparar uma solução de ácido clorídrico na concentração de 1 mol por litro, um volume de 100 ml de solução. Na segunda solução que vocês vão preparar, essa solução será preparada através da diluição da primeira solução e vocês vão preparar uma solução. Através da diluição dessa primeira solução, vocês vão preparar uma solução de ácido clorídrico na concentração de 0,1 molar, um volume de 250 ml. Então, como vocês deverão proceder para preparar a primeira solução? Inicialmente, nós devemos realizar os cálculos para descobrir qual a quantidade de soluto que nós vamos adicionar à solução. Então, como é uma concentração em quantidade de matéria, uma concentração molar, então vocês irão utilizar a fórmula da molaridade. Então, a molaridade é igual a número de mols
concentração em quantidade de matéria, dividido pelo volume da solução em litros. Esse número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, nós temos aqui como alguns dados iniciais a concentração em quantidade de matéria, que nós sabemos que é 1 mol por litro. O volume da solução é 100 ml, então nós devemos realizar a conversão de ml para litro. 100 ml equivale a 0,1 litro. E a massa molar da solução é igual a 36,46 gramas por mol. Essa massa molar, eu já falei para vocês, ela pode ser obtida fazendo-se o somatório das massas atômicas de todos os elementos da molécula. No caso do HCl, eu vou somar a massa atômica do hidrogênio mais a massa atômica do cloro. Ou ela pode ser obtida no rótulo do reagente. Se você prestar atenção no rótulo do reagente, ele vai nos dar algumas informações importantes. Nesse caso aqui, ó, ele está nos dando o título da solução, que é 37%, e a massa molar da solução, que é 36,46 gramas por mol. Então, como é que nós devemos proceder para encontrar a massa do soluto? Nós podemos substituir os valores na fórmula. Substituindo o número de mols, que é igual a massa dividido pela massa molar, na primeira equação, nós obtemos a seguinte equação. Nós podemos dizer que a massa molar é igual à massa do soluto dividido pela a concentração em quantidade de matéria é igual à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução em litro. Fazendo uma manipulaçãozinha, tudo que está dividindo de um lado da equação pode passar para o outro lado multiplicando. Então, podemos dizer que a massa é igual à concentração em quantidade de matéria vezes a massa molar vezes o volume da solução em litros. Substituindo os valores na fórmula, nós podemos dizer que mol dividido por mol cancela, dividido por litro vezes litro cancela. Agora, 36,46 vezes 0,1 é o mesmo que dividir por 10. Então, nós podemos dizer que a massa do soluto é igual a 3,46 gramas. Agora, preste atenção uma coisa. Nós encontramos a massa do soluto que nós vamos adicionar, vamos misturar com água para preparar a nossa solução. Só que o ácido clorídrico, ele não é uma solução sólida. O ácido clorídrico, ele não é uma substância sólida. Geralmente nós compramos ele numa solução concentrada. Ele vem misturado com água. Então, nós temos que encontrar uma forma de converter essa massa do soluto para volume do soluto, para prepararmos a nossa solução. Então, temos aqui alguns dados no rótulo do reagente, como o título da solução, a concentração, a massa molar, e no rótulo do reagente nós podemos obter também a densidade da solução. Nesse caso não está aparecendo no rótulo, mas nós podemos encontrar no rótulo dos reagentes. Então o título é 37%. A densidade, vamos considerar que a densidade nesse caso é 1,18 gramas por ml. Então, para calcular a massa do soluto, nós já calculamos que é 3,46 gramas. Agora, nós precisamos encontrar a massa da solução concentrada de ácido clorídrico, que contém 3,46 gramas do soluto.
como é que nós vamos fazer isso? Podemos utilizar a fórmula do título. Nós sabemos que o título é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100%. O título pode passar para o outro lado da equação dividindo. A massa da solução pode passar para o outro lado da equação multiplicando. Então, nós ficamos com a seguinte equação. Massa da solução é igual à massa do soluto dividido pelo volume, dividido pelo título, vezes 100. Agora, substituindo os valores na fórmula, podemos dizer que porcentagem dividido por porcentagem cancela. 3,46 gramas dividido por 37 vezes 100 vai dar igual a 9,35. Então, essa massa que nós encontramos, ela corresponde à massa da solução. Essa massa da solução é a massa da solução concentrada, que contém 3,46 gramas de ácido clorídrico. Agora, só que nós não vamos realizar a pesagem no laboratório, nós precisamos converter essa massa da solução para volume, porque nós vamos medir ela utilizando uma pipeta. Então, como é que eu faço para converter a massa da solução para volume? Eu posso usar a fórmula da densidade. Eu posso dizer que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Fazendo uma manipulaçãozinha dessa fórmula, o volume está dividindo, pode passar multiplicando, densidade pode passar dividindo. Então, eu posso dizer que o volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, substituindo os valores na fórmula, eu posso dizer que o volume é igual a 9,35 gramas dividido pela densidade, 1,18 gramas por ml. Grama dividido por grama cancela. 9,35 dividido para 1,18 vai dar igual a 7,9 ml. Esse volume que nós encontramos, 7,9 ml, corresponde ao volume da solução concentrada, de ácido clorídrico concentrada, que nós vamos coletar e utilizar para preparar a nossa solução. Como nós procederemos para preparar essa solução em laboratório? Então, nós iremos coletar esse volume de 7,9 ml da solução concentrada. Agora, preste atenção a uma coisa. Não é aconselhável que vocês coloquem a pipeta diretamente no frasco do reagente, porque você pode contaminar a solução. O ideal é que você coloque um pouquinho da solução concentrada em um becker e faça a coleta. Em seguida, vocês vão adicionar um pouco de água ao balão volumétrico de 100 ml. E uma observação importante: não é aconselhável adicionar água diretamente no ácido concentrado. Você tem que adicionar o ácido concentrado na água, aos poucos. Por quê? Porque quando você adiciona água ao ácido concentrado, você vai produzir uma reação muito exotérmica. Dessa forma, pode ser que aconteça um acidente no laboratório, pode ser que você cause um acidente no laboratório. Então, o aconselhado é colocar um pouco de água no balão volumétrico e ir adicionando a solução concentrada de ácido aos poucos. E por fim, depois de misturar o ácido com a água e agitar a solução para que o ácido se dissolva completamente, vocês vão realizar a adição de mais água ao balão volumétrico até que o nível da água chegue até o traço de aferição do balão volumétrico. Como é que deve ser feita
essa checagem do menisco do balão volumétrico? Os olhos do observador, eles devem estar no mesmo nível da linha de aferição. Não deve estar nem um pouco acima e nem um pouco abaixo. Vocês devem olhar com os seus olhos no mesmo nível da linha de aferição. E o menisco, ele deve tangenciar a linha de aferição. O menisco ele não deve estar nem um pouco abaixo da linha, nem um pouco acima da linha. Ele tem que tangenciar a linha de aferição. Esse primeiro caso seria o caso correto. E na segunda solução que vocês vão preparar através da diluição da primeira solução que vocês prepararam. Utilizando aquela formulazinha que eu mostrei da diluição. Concentração inicial é igual a volume inicial, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Alguns dados nós já temos, que é a concentração inicial, a concentração da solução que vocês prepararam, que vão diluir, é igual a 1 mol por litro, a concentração inicial. A concentração final, vocês querem obter uma solução de 0,1 gramas de 0,1 mols por litro, então seria a concentração final. O volume final que vocês querem obter é 250 ml e o volume inicial nós não sabemos, é o que nós vamos calcular. Então, substituindo os valores na fórmula, concentração inicial é 1 mol por litro, concentração final 0,1 mol por litro e volume final 250 ml. A concentração inicial está de um lado multiplicando, pode passar para o outro lado da equação dividindo. Então, eu posso dizer que o volume inicial é igual a 0,1 mol por litro vezes 250 ml. Mol dividido por mol cancela. Litro dividido por litro cancela. 0,1 vezes 250 é o mesmo que dividir por 10. Então, o volume inicial será de 25 ml. Esse volume inicial, ele corresponde ao volume da solução concentrada que vocês vão diluir para obter uma solução com a concentração de 0,1 molar. Então, como é que vocês devem proceder para preparar essa solução, essa segunda solução no laboratório? Vocês vão fazer o seguinte: nós temos a solução concentrada que vocês prepararam anteriormente, na concentração de 1 mol por litro. Vocês vão coletar 25 ml dessa solução concentrada, utilizando-se uma pipeta. Esses 25 ml da solução concentrada vai ser adicionado a um balão volumétrico de 250 ml. E em seguida será adicionado água ao balão volumétrico e vocês vão agitar essa mistura para que o ácido concentrado se dissolva completamente na solução. E por fim, vocês vão adicionar água ao balão volumétrico até que o nível da água chegue ao traço de aferição do balão volumétrico. Ao final desse processo, vocês terão 250 ml de uma solução 0,1 molar, 0,1 mol por litro. Aqui algumas referências que foram utilizadas. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês e eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E a qualquer coisa nós estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham.
Tchau para vocês e até a próxima aula.